Olá, meu nome é Michel Pereira Soares Silva, sou estudante do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade Unicesumar e o meu RA é 222-692-705. E assim como foi proposto para apresentar um sermão na grade de práticas ministeriais no exercício do mapa do texto de João 15. A epígrafa do texto diz: continuação das últimas instruções aos discípulos, e a tônica do texto é a videira verdadeira. Nós iremos ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 8, que vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Amém? Queridos, o tema desta mensagem é nutridos pela palavra. Jesus, ao expor essa metáfora aos seus discípulos, para fazer-lhes entender qual é o propósito do Evangelho na terra, ele vai contar essa história fazendo alusão dele como a videira e os discípulos como vara dessa própria videira, dizendo que é necessário que aquele que recebe a palavra do Evangelho venha produzir frutos, que são obras, para que todos aqueles que os sigam e que os vejam possam ser alimentados por esses frutos e se agradem daquilo que estão experimentando. Então, Jesus está dizendo, imputando aos discípulos, que é necessário que tenham uma vida que venha produzir para as outras pessoas aquilo que tenha gosto, aquilo que seja bom e que possa atrair outras pessoas a poder gerar este fruto do Evangelho que é para a vida eterna. Só que vamos pensar, dentro desta metáfora, o processo de vara dentro do propósito da videira. Queridos, nenhum galho ele é capaz em si mesmo de produzir nutrientes dele mesmo para que ele possa crescer, quebrar a casca velha, gerar folhas verdes para assim a semente do fruto. Nenhum galho em si mesmo tem o suficiente para poder se nutrir. Para isto, é necessário que este galho esteja na árvore, porque é da árvore que o galho vai extrair o nutriente necessário para poder gerar. Então, é impossível um galho florescer se ele não estiver na árvore. Porém, é possível um galho secar ainda estando nela. E como que acontece esse processo? Porque provavelmente o galho que está na árvore e já seco, já morto, ele não está recebendo da árvore o nutriente necessário para ele poder produzir. O interessante é que se nós chegarmos perto de uma árvore, nós vamos ver esse processo acontecendo continuamente, porque tem galhos ainda que em árvores florescidas, galhos em árvores
que estejam gerando muito nutrientes pelos próprios outros galhos apresentados, mas existem uns que ainda estão secos naquela árvore, enquanto outros estão florescendo. Então isso pode acontecer. É possível que um galho, ainda na árvore, ele possa morrer e ele possa secar. Porém, não é por conta da árvore, não é por culpa da árvore, mas é porque o galho não está recebendo. Alguma coisa no galho está inibindo o nutriente de se espalhar por ele, para que ele possa produzir aquilo que é necessário, para que ele continue com vida. Jesus, ao explicar essa metáfora aos seus discípulos, ele vai dizer: olha, eu sou a videira e vós sois as varas. Perceba que Jesus não está imputando sobre os discípulos a obrigatoriedade deles terem que gerar o fruto deles mesmos. Então todo o esforço para dar o fruto não está na vara, não está nos discípulos. Tudo que é necessário para gerar o fruto está na videira, está em Jesus. E qual é o esforço que a vara tem que fazer? Permanecer na videira. É o que Jesus vai explicar nesta metáfora para os seus. Olha, o único esforço que vocês têm que fazer é o esforço de permanecer em mim, porque em mim eu tenho o nutriente necessário para que vocês possam dar fruto. Jesus vai dizer a eles: se vocês saírem de mim, se vocês não estiverem em mim, será impossível vocês produzirem. Mas enquanto vocês estiverem em mim, eu vos darei o nutriente necessário para que vocês possam produzir os frutos ordenados pelo meu Pai. Meus queridos, perceba que Jesus está passando para eles uma única responsabilidade: se esforcem para manter-se em mim, porque sem mim não terás vida para que possam gerar. Irmãos, quando Jesus vai passar aos discípulos essa instrução, ele vai dizer ainda mais que o nutriente que ele produz para que os discípulos tenham vida é a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, a vara, ela não cresce, ela não recebe nutriente para quebrar a casca velha, ela não recebe nutriente para dar folhas verdes e não tem nutriente para gerar fruto. Jesus, como a videira, dele sai a palavra para que os seus discípulos possam crescer belos, atraentes e produzir o que Deus ordenou. Sem a palavra é impossível que haja este processo e essa transformação. Por isso que sem palavra é impossível alguém conseguir gerar em Cristo. Porém, se nós olharmos para esta geração, infelizmente, nós estamos vendo uma decadência espiritual. Muitos lugares que estão trabalhando com movimentos e não com a palavra, estão perdendo seus membros, ou pior, estão tornando seus membros varas secas ainda na videira. Quantas pessoas que eu tenho visto que estão na obra do Senhor, estão participando dos cultos doutrinários, estão participando dos cultos públicos, mas embora esses cultos levam nomes públicos e doutrinários, passam de cultos para eventos, cultos de movimentos, aonde não tem o nutriente necessário. E nós vemos hoje como está acontecendo escândalos em nosso meio. Quantos irmãos, obreiros estão caindo, estão acostumados com o pecado, não está havendo frutos de arrependimento em nosso meio. Muitos estão abandonando a própria palavra para buscar nutriente naquilo que não é suficiente para que ele produza. Então hoje a palavra de arrependimento é quase que proibida em nosso meio. Falar sobre o pecado
é mais pecado ainda para aqueles que estão nos ouvindo. Estamos nos tornando uma igreja de atração, estamos nos tornando uma igreja atrativa, aonde o evangelho tem se tornado afago ao coração do homem, aonde a palavra do evangelho tem se tornado motivações, palestras coach, para motivar o povo a vencer na vida. Por isso que nós estamos vendo uma geração que, ainda que não perca culto, que ainda que permaneça na igreja, são varas secas, que não estão produzindo segundo a ordenança de Deus. São varas que não têm processo, são varas que ainda estão se secando e morrendo, linkadas no próprio Cristo. Me perguntaram certa feita, como isso é possível? Existe essa possibilidade. Como? Estando na videira e não recebendo o nutriente necessário para produzir o fruto de arrependimento e o fruto da vida eterna. Por isso que Jesus vai falar nessa metáfora, em João 15, que olha, a minha palavra vos limpa. É pela palavra. Tudo que for gerado tem que ser através da palavra. E ele vai dizer mais aos seus discípulos como varas: olha, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós. Então perceba que existe a possibilidade de você estar em Cristo, mas não está sendo nutrido por Ele, por estar ignorando a palavra que Ele ensina, a doutrina que Ele ensina. O arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então estamos nos tornando uma geração seca, que não estamos conseguindo produzir frutos, e por falta dessa produção, o mundo não tem conseguido se alimentar para ter sede e sedentos de estar nessa videira conosco, porque nos tornamos uma geração que estamos ignorando a palavra. Eu tenho conversado com alguns irmãos, amigos e pastores que são próximos a mim. Olha, ao invés de fazer cultos avivalistas, começa a proclamar culto da palavra. Hoje em dia se canta 2 horas de louvores, e eu tenho ido ministrar em algumas igrejas onde eu tenho 10 minutos para pregar, 15 minutos para pregar a palavra de Jesus Cristo. E aí a gente vê e tem um encontro com algum desses irmãos, não pelo fato de julgar, não é isto que eu estou imputando aqui, não é por julgar os irmãos, mas infelizmente nós comemos desse fruto que eles têm produzido. E este fruto que eles têm produzido não tem sido frutos de Jesus, não tem sido frutos para a vida eterna. Por quê? Porque estão acostumados a pular na igreja, mas não estão acostumados a sentar para se alimentar. É uma geração que quer vencer de pé, mas está perdendo por falta de joelho. É uma geração que tem se levantado para vencer na vida, mas a palavra de Jesus é: aquele que tentar ganhar a sua própria vida, perdê-la-á, mas aquele que perdê-la por amor de mim, ganhá-la-á. O apóstolo Paulo vai dizer na carta a Filemão: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por causa da palavra do Evangelho. Paulo, escrevendo a Filemão, ele estava preso em prisão domiciliar em Roma, mas ele se sentia livre, porque embora no seu âmbito físico ele estivesse preso, a palavra que dentro dele tinha tornava Paulo liberto pela palavra do Mestre. Perceba que ainda preso ele produzia frutos, porque preso ele conheceu Onésio, o escravo de Filemão, e através de Paulo e a palavra que nele tinha e o fruto que ele gerava, Onésio veio a ser um servo de Jesus Cristo e tornou-se para levar a carta de Paulo ao seu Senhor, recebendo assim, eu creio, o perdão de Filemão e deixando de ser escravo e se tornando a ser irmão daquele que um dia foi o seu dono. Meus queridos, por isso, a temática desta palavra é nutridos pela palavra. É impossível gerar fora da palavra. É impossível estar em Cristo e não receber
a sua palavra, que a palavra do Senhor possa te nutrir para que você possa gerar, que a palavra do Senhor possa gerar em você esse desejo e esse anseio pela vida eterna, porque só na palavra nós conseguiremos produzir. E para finalizar, olha que Jesus vai dizer no verso de número 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis o meu discípulo. Olha isto, se você tem a palavra, se você recebe a nutrição necessária de Jesus Cristo, o que você vai gerar tem que glorificar a Deus. Nós percebemos também que estamos criando uma geração de atores do Evangelho, profissionais do Evangelho, pessoas que têm gerado fruto, mas não para a glória de Deus, mas têm gerado frutos para a sua própria glória. E a ordem é: nisto é glorificado meu Pai. Então eu te deixo algo para você refletir. Aquilo que você tem gerado no seu ministério, na sua vida, tem glorificado a Deus ou tem sido atraente a você? Só assim saberão que sois discípulos de Jesus, se o que você está gerando é para a glória de Deus. Que Deus os abençoe, que esta palavra possa gerar em vós o nutriente necessário para que junto nós possamos dar fruto nesta última hora e o mundo possa ser atraído pelaquilo que nós estamos gerando e possa receber este alimento para que eles também venham fincar-se na videira, ser adotado nesta videira e poder gerar fruto para a sua casa, para a sua família e para o mundo. Que Deus os abençoe e que você possa receber de todo bom coração esta palavra em nome de Jesus.